filhos são herança dele, né? Porque tu como pai, tu fica naquela, teu filho te pede, às vezes é na casa da prima, não é sempre assim, cara, é na casa do primo, e tu nunca sabe, né, quando isso vai acontecer. Tu protege, tu ora, tu busca, tu tenta limitar, mas tu nunca sabe. Mesmo, por exemplo, porque eles vão crescer, eles vão ter que fazer trabalho um na casa do outro, né? Vão lá os colegas vão lá na minha casa, aí vai lá, e a gente sempre confia em Deus para que não aconteça, mas é nele que nós devemos depositar essa confiança, né? Porque de nós mesmos. E você, ouvinte, o que você acha? Pastor Ricardo, o que o senhor acha, pastor? Sabe, queridos, nós vivemos em um tempo muito difícil. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho em que deve andar, para que depois de velho ele não venha se desviar. E se nós, como servos de Deus, nós confiamos nesta palavra, como o pastor Welby falou, nós temos que confiar em Deus. Porque se nós ensinarmos eles a maneira que deve andar biblicamente, certamente eles vão, em algum momento da vida deles de aflição, eles vão refletir, porque o Espírito Santo habita neles. A vida de Deus está neles. Então, quando nós cremos e servimos a um Deus vivo, certamente o Espírito Santo, em um momento de descuido, em um momento de vacilo, em um momento em que eles vão estar por alguma situação perigosa, o Espírito Santo ele vai acender o sinal de alerta. Ele vai te mostrar e dizer para ti: opa, isto não vem de mim, sai dessa, sai fora. Mas às vezes a idade dos nossos filhos, como tu falou, né? Vai na casa do primo, do amigo, da amiga, independente do sexo, se filho ou se filho. E lá a gente não vai ficar o tempo todo com eles, né? E hoje, com a informação muito avançada, a internet, essas coisas de tanto avanço no nosso mundo, tem complicado, eu creio, um pouco mais, né? Nós podemos trazer aqui um pouco a história de Jó e os filhos de Jó, né, pastor? Jó era tão preocupado com seus filhos que antes mesmo de dormir ele pedia perdão pelo pecado dos filhos dele, se, porém, houvesse feito. E todos sabem a história de Jó, né? Que o mal que ele temia lhe sobreveio. Não somente sobre ele, mas sobre toda a casa dele. Certamente que isto foi algo que o diabo também, né, teve a parte dele, colocando diante de Deus para que fizesse com que Jó blasfemasse, né, o nome do Senhor. Mas ele, nem um instante ele blasfemou. A única coisa que ele fez, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas ele tinha a preocupação, e esta preocupação, às vezes, muitos pais não têm, de orar pelos seus filhos quando vai para o colégio, de orar pelos seus filhos quando eles vão sair, quando eles vão para a casa do amigo ou da amiga, pedindo a proteção de Deus, pedindo a cobertura do sangue do Senhor sobre a vida deles. E certamente Deus vai estar guardando, né? A gente não está livre. Uns 2 ou 3 meses atrás, o Marco foi para o colégio e ele sai de casa ali 20 para as 8. E a aula começa 10 para as 8, o colégio é pertinho de casa, uns 500 metros. Isso pela manhã? Pela manhã. E quando chegou 8 horas, eles telefonaram lá para casa: olha, o Marco foi assaltado. E mais do que depressa a gente foi lá no colégio, né, para ver o que tinha acontecido, e um rapaz
drogado, assaltou ele e levou o casaco dele, né? E no mesmo instante, eu pedi para Deus, Senhor, não é por causa do bem material, mas pela confiança que eu tenho em Ti. Traz esse cara de novo para cá. E não levou 10 minutos, a polícia encostou com o camburão, trouxe o rapaz e trouxe o casaco dele. Não pelo casaco, mas por aquilo que Deus tem guardado as nossas vidas, os nossos filhos, protegendo, sabe? Ele levou aquele bem material, mas preservou a vida, preservou o estado físico. E essa confiança nós temos que ter no Senhor, sabe? De poder orar e pedir para que o sangue de Jesus venha estar cobrindo a vida de cada um deles. E esta é a minha oração que eu faço pelos meus filhos, né? Para que Deus guarde, para que Deus cubra, para que Deus proteja e os livre do mal. E até isso é a oração que o Pai Nosso, né, que Jesus nos deixou, para que nos livre do mal. E essa vai ser a prova em que o Senhor está realmente nos guardando. Muito bem, amados ouvintes, se você concorda conosco, não concorda, ligue para nós no 3033 3001, participe no ar. A pergunta do dia de hoje é: diz o ditado popular, dize-me com quem andas, te direi quem tu és. Você acompanha com quem seus filhos têm andado? Já temos respostas aqui no Facebook, por e-mail. Pastor Elber, dá uma resposta para os ouvintes e se esquentando. Vamos ver a pergunta da Sara aqui, que está com saudade então, né? Um abraço para a Sara, que não pode estar aqui conosco, né? Nesse período que o Fabiano está lá em Belém. Mas ela diz assim: graça e paz, queridos. Saudades de estarem com vocês nesse programa abençoado. Bem, é sempre bom se aproximar dos amigos de seus filhos. É um modo de estar perto, ganhar intimidade. E estar por dentro do que eles falam, de como se comportam, de que tipo de informação têm partilhado. Sempre estou ligado nos amigos do meu filho, e se porventura ver que o comportamento do amigo está influenciando de forma negativa, procuro conversar e mostrar o que está errado para meu filho. Se assim não surtir efeito, peço para que modere o nível de entrosamento. Sempre digo ao meu filho que ele deve influenciar com atitudes de bênção na vida dos amigos e não deixar-se influenciar com atitudes negativas e erradas. Bem, como a palavra do último culto, se você é um bom amigo, suas atitudes estão mudando a quem você exerce influência. Obrigado pela participação, Sara. Então tá aí a resposta da Sara aí, Gerson. Né? A maneira de se aproximar dos amigos, né? É verdade. E ver se o filho está sendo influenciado ou se ele é um influenciador. Até a própria palavra de Deus, ela diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, né? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Certamente a gente nós notamos a maneira que os nossos filhos andam, como eles são, né? E quando há alguma mudança de comportamento, certamente a gente deve de se achegar mais perto, né? Perguntar, questionar, né? E o filho entra em casa, a gente já conhece o semblante, né? Com certeza. Existem muitos atrativos hoje, né, para tirar a pessoa do foco. Na minha época não era assim, eu acho que no pastor Ricardo, né, um pouco menos, mas hoje tem muito atrativo, muito apelo para tudo que é situação. Apelo para rebeldia, apelo para sexualidade, vários apelos, né? E o que acontece? Quando Jesus disse, olha, né, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que ensinar, como falou o pastor Ricardo, os nossos filhos o caminho. Ensinar. Ninguém está livre de acontecer. Ninguém está livre, mas tu tem que ensinar e confiar em Deus.
E saber que Ele vai guardar, que Ele vai fazer o melhor. Se alguma situação, porventura, vier a acontecer, que não é esse o desejo de nenhum pai, né? A gente sempre pensa que Deus fez o melhor. E Ele realmente fez. Assim como Ele enviou Jesus, que era o melhor que Ele tinha, que Ele tem lá, Ele enviou o melhor, Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Amém, muito bem. Enquanto os nossos ouvintes estão pensando em ligar para nós pelo 3033 3001, vamos colorir de amor, Betinho. A dor. Vou me arrepender pra poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora, pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quer agora. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor, vem com teu favor entre a gente. Com amor, vem pintar de amor, colorir de amor minha mente, meu Senhor, vem com teu favor entre a gente. E se pintar de mar, eu vou mergulhar até o fundo. E se pintar de céu, então vou voar até o trono. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quer agora. Não vou me render, não vou me entregar à dor. Serei valente, ficarei firme. Vou me arrepender pra poder entender a cor que vai colorir o vazio em mim nesta hora. Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus, te quer agora. Com amor, vem pintar
passado já morreu, meu amanhã perdeu. Deus te quer agora com amor. Vem pintar de Amor, colorir de amor, minha mente, meu Senhor. vem com teu favor entre a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Lar Feliz, hoje dia 11 de setembro de 2012. E a pergunta do dia diz o ditado popular: dize-me com quem anda, quem tu és. Você acompanha com quem seus filhos têm andado? Ligue para nós no 3033 3001. Participe no ar. Estamos aguardando a sua ligação. Temos respostas no Facebook, Pastor Welker. Tô dando uma resposta aqui pra Flávia, lá de Caxias, lá. Um abraço pra Flávia. Acho que ela não tá escutando porque ela não entendeu ainda. O link da rádio, tô escrevendo aqui. Flávia de Caxias. É, a Flávia lá de Caxias. Esses dias eu tava relembrando os casamentos que eu fui padrinho, e eu fui padrinho da Flávia e do Moisés lá. Mas eu quero ler aqui. A Juslaine lá de Pelotas, abração pessoal de Pelotas lá, obrigado pela audiência. A Juslaine diz assim, tirei a Juslaine do ar? Não, baixei ela aqui, ó. Ela diz assim, ela diz que sim, que faz isso, né? E que cuida do filho, ela tá nos agradecendo pelo programa aqui, dizendo que Deus continue nos abençoando, né? A maioria do pessoal disse sim, foi umas respostas curtinhas. E deixa eu ver quem mais respondeu aqui, tinha uma resposta da Nádia, deixa eu ver. A Nádia também está nos escutando. A Nádia e o Nilvo lá, abração para vocês, que Deus abençoe. Mas o pessoal só tem botado sim, Gerson, aqui, ó. Sim, sim. Você Quem acompanha respondeu? quem seus filhos têm andado? Sim. É sim. 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 Boa resposta, né? Mas então vamos dar Vamos dar uma incrementada. Vamos dar uma incrementada, vamos ajudar, né, Vamos botar Gerson? fogo, que nem o Fabiano fazia. Bota fogo. E nesse acompanhamento que você respondeu sim para mim, você sente a mudança, como o pastor Ricardo ou o Gerson que está falando, você sente quando o seu filho chega diferente em casa, as atitudes dele se tornam mais agressivas, o palavreado muda, você vê que algumas conversas não foi aquilo que ele vive dentro do lar? Você acompanha isso? Como você percebe isso como pai? Como você tem entendido e tem reagido nessas situações? Você como pai tem sido um influenciador para o seu filho? Né? Você tem sido alguém que influencia ele no bem? Tem sido alguém que, como amigo, que a Sara citou da pregação, né? Que o pastor Galvão falou sobre a amizade. Ele disse que fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Né? Você tem sido amigo do seu filho ao ponto de confrontá-lo no erro para que ele venha acertar? E agora, Gerson? Vamos lá, ouvinte. 3033 3001. Mas é bem por aí mesmo, pastor. Sabe a base que nós temos que deixar como família, como pais, ela é muito importante, né? Desde que os filhos nascem, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Nós não estamos criando para nós próprios, né? Ainda tem outro ditado que diz do mundo, né? Nós criamos os filhos para o mundo, mas não. Filhos para o Senhor. É verdade. E os nossos filhos são do Senhor. E ensinamos ele a viver A no mundo. viver, isso. Pro Senhor, viver Pro no Senhor. mundo. Temos um ouvinte no ar. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Alô? Olha só, eu estava escutando o programação de você até sem graça, né? Que eu tenho os meus filhos que já cresceram, né? Eu liguei a semana passada, dei o meu testemunho do meu marido que tinha falecido. Ah, sim, né? me Meu lembro. nome é Solange.
Que bom que tu ligou de novo. Aham. Solange de Esteio, né? Isso, eu estou no trabalho agora. Tu viste a pergunta, Solange? Hã? Tu é de Sapucaia? Eu sou de Sapucaia. Ah, Solange de Sapucaia. Tu ouviu a pergunta? Eu ouvi, daí eu estava lembrando dos meus filhos quando era adolescente, que andavam numa rebeldia total. E você acompanhava os seus filhos com quem eles andavam, olha, Solange? eu tinha pouco tempo para eles, né, que eu sempre trabalhei, mas eu estou cuidando dos neném aqui. E então eu comecei a seguir eles, ver de perto o que estava acontecendo, e eles andavam com más companhia. Meu Deus. Então um dia eu fui até a esquina e disse, vamos para casa, os dois, os dois adolescentes. E eles bateram o pé e não, né? Daí estava toda uma turminha ali sentada na esquina. Eu disse, tá, então eu vou fazer companhia para vocês. Daí eu fico aqui. Ficou junto, Solange? E me sentei, né? Então eu quis participar de tudo e eles não queriam que eu fosse atrás, então o jeito era ficar em casa mesmo. E consegui, né? Mais perto, acho, com carinho, com amor, toda mãe consegue. Tem que ficar de perto dos filhos, sim. Pode deixar posar fora. É um absurdo, né? Porque eu tenho uma filha de 16 anos ainda que até o todo trabalho ela está aqui comigo, né? É, Tem uma que estar idade. por perto. É verdade. Se ela está ali no computador agora, de vez em quando dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Manda ela entrar na Rádio Manaim e falar conosco. Mas ela é meio distante ainda, né? Não tem muito assunto para isso, mas me acompanha em tudo. Sim. Eu vou ver se ela quer. Mas é assim, os filhos, nós temos que estar sempre vigiando, né, Solange? Para no futuro a gente não se arrepender, né? A gente tem que ter eles como amigos. Isso. Né? Tem que ou fazer dos amigos deles seus amigos também, né? É verdade. Leva junto, é uma alma a mais que tu ganha, Muito bem. né? Então, Mas parece assim que chega numa certa idade, eles almejam chegar à maturidade, à maior idade para serem livres, né? Parece que eles querem sair debaixo das nossas asas, né? Mas pastor, é assim, ó. Eles parecem que não te dão ouvidos, mas lá no fundo eles ficam com aquela palavra de mãe, do pai, Com sabe? certeza. Que é o melhor conselho. É. Os meus filhos, por exemplo, foi assim, né? Aham. Eles sempre guardaram o que eu falei, tanto que, como eu falei, eu tenho 6 filhos, né? E não perdi nenhum, graças Glória a Deus. Né? Então, tudo bem. Que bom. Então tá. Muito bem, Solange. Obrigado pela tua ligação. Continua ouvindo o programa e terça-feira que vem nós estamos aí de novo. Né? Amém. Deus abençoe. Um abraço na tua filha que está aí Tchau. contigo. Tá bom. Tá, obrigado. De nada, tchauzinho. Tchau. Muito bem, a Solange de Sapucaia ligou para nós semana passada, pastor Ricardo. Ele ligou hoje de novo. Que bênção, Amém. né? Graças a Deus. Ela é uma mulher de fé, né? É verdade. Aquilo que ela compartilhou ontem, hoje, graças a Deus. Olha, vendo a vida dela assim, aquilo que ela compartilha, né? A gente pode ver aquilo que a mulher sabe edifica a sua casa. É verdade. Parabéns, Solange, que Deus continue te abençoando e te dando entendimento. Amém. Vamos, no final, vamos orar pela Solange, Amém. com certeza. E realmente assim, né? Quando os nossos filhos chegam assim naquela época de namorar, né? Como é complicado, né? Eu me lembro assim um pouco da época que a Angélica queria namorar, né? Vamos ver se o meu genro tá me escutando, ele vai ligar para mim. Será que a filha mulher é pior, pastor? Do que o filho homem? Olha, para mim foi a primeira, né? O Felipe tá na espera, né? E o Marco tá... Dizem que o papai é mais ciumento, né? É. Eu sempre guardei, sempre cuidei, assim, né? Quanto a esse tipo de relacionamento, né? Quando ela completou os 15 anos, né? O Gavião tava na volta lá, né? Aí eu disse pra ela, olha, ainda não, tá muito cedo, né? E se passaram, acho que 2 anos, 17 anos, aí, mas sempre foi algo assim, nunca proibindo, mas sempre tentando mostrar com amor em que há tempo para todas as coisas, né?
e que o cuidado que tem que ter com eles, para eles aprenderem também que depois uma vida a dois não é fácil. O início, todos nós, quando nós casamos, né, teve o período das 1000 maravilhas e depois tem os acertos, né, as podas das unhas, né, mas a gente sempre ensinando eles a confiarem em Deus e terem um